Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo? Esse livro que nós já fizemos 3 vídeos, esse é o 4, e que ele veio assim enganchado naquele Picos e Vales, que é do Spencer Johnson, que apareceu depois do Earl Nightingale, que é o Estranho Segredo. No Estranho Segredo, o Earl Nightingale, ele explica, ele passa um plano de 30 dias para a gente transformar a nossa vida de falta e escassez em uma vida de abundância plena. Os segredinhos que ele dá para isso é estar fazendo o melhor que nós podemos fazer em tudo que a gente fizer, ser o melhor que nós podemos ser, estar dando o nosso melhor em tudo. Ele diz também para estarmos colocando 10% de lado, e nisso eu tenho um outro vídeo aqui que eu posso deixar para vocês, que é o segredo do homem mais rico da Babilônia, que ele também fala mais ou menos disso. Se quiser ver, quiser conferir, eu deixo aqui, são 2 vídeos. E a outra coisa que ele diz que a gente deve fazer é estar durante esses 30 dias fazendo boas leituras, lendo bons livros, livros que nos fazem nos manter no presente, porque a gente, antes de tudo, precisa estar no presente. Se a gente estiver perdido no passado ou no futuro, que são tempos escuros, são tempos inexistentes, onde a gente não tem luz para ler o manual que ensina como viver essa vida, então não tem jeito de estar cumprindo esse plano dos 30 dias dele, para a gente dar esse salto quântico e chegar ali junto àquela população de 5% da população planetária que ele diz que se destaca, que sai ali do meio da multidão de todo mundo que está ali vivendo na falta e na escassez, e sai marchando ao som do próprio tambor e sai vivendo a vida plena, a vida abundante, a vida abençoada que Deus está sonhando para todos nós. Então, foi assim que foram vindo esses livros. Então eu deixo para você aqui também em destaque o livro O Estranho Segredo, do Earl Nightingale, ou seja, o livro não, os vídeos, foram 4 vídeos que eu fiz com esse livro, O Estranho Segredo, do Earl Nightingale, e é por isso depois que eu fui, ele sugere no livro dele, ele sugere que durante esses 30 dias a gente lesse bons livros. Ele dá 3 sugestões, 2 eu não encontrei, e o terceiro que ele deu, que eu sei, que eu conheço, é o do Napoleão Hill, Pense em Riqueza. Porém, eu fui mais direcionada para esse, que é o Picos e Vales, e agora o Quem Mexeu no Meu Queijo, que são do Spencer Johnson, ele que escreveu pelo menos 11 best-sellers. E aqui o Picos e Vales, ele fala de como a gente está aprendendo quando a gente está ali naquela situação de um pouco negativa, a gente não esquecer que nós estamos num mundo de dualidade e estamos sob a lei da correspondência. Ou seja, o pêndulo da lei do ritmo, ele passa para um lado e para o outro. E o que ele explica ali no Picos e Vales, eu deixo também aqui a série do Picos e Vales, ele explica que nós devemos encontrar o equilíbrio. A gente não deve, quando está no vale, quando a gente está passando por uma situação difícil da nossa vida, achar que é o pior, achar que não tem mais jeito. A gente não deve pensar que é pior do que é, e quando a gente está no pico, a gente não deve ficar arrogante, achar que a gente é melhor do que todo mundo e que nunca mais o pêndulo vai voltar, nunca mais a gente vai descer, a gente vai ficar sempre no pico. E depois, nesse aqui, Quem Mexeu no Meu Queijo, então ele fala como a gente tá aprendendo a mudar, uma maneira fantástica de lidar com as mudanças em seu trabalho, em sua vida. E lá, outra vez, se a gente entende que a vida é de picos e vales, que nós estamos sob essas leis todas, que o movimento, que o fluxo da vida é natural, que nada é estático nessa vida, a gente sabe que as mudanças estão aí, que nunca vai parar de haver mudança, a começar pelo nosso corpo, onde as células se renovam, quase, eu acredito que
diariamente. Então, ele traz essa forma da gente estar vendo a vida aqui com uma parábolazinha que conta a história de 2 ratos e 2 gnomos que ficam assim procurando o queijo, que ele explica o queijo é tudo aquilo que a gente quer na vida: saúde, dinheiro, relacionamentos, felicidade, tudo, casa, carro, tudo. E o labirinto é onde a gente acredita que a gente vai encontrar essas coisas. E aí, no terceiro vídeo, nós terminamos quando o ratinho, o gnomo, que tinha resolvido sair pelo labirinto procurando um outro posto onde tivesse queijo, porque finalmente ele percebeu que o queijo não iria reaparecer ali no posto onde eles tinham encontrado bastante queijo, tinham ficado ali durante um tempo como se nada fosse mudar. Então finalmente a ficha caiu para ele, ele viu que ele tem que fazer alguma coisa para encontrar outro queijo. E aí finalmente ele escreve na parede: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Então vamos ver como é que continua aqui a história. Hal tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse aceitado a mudança e saído do posto C mais cedo. Sentir-se-ia mais forte física e espiritualmente e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança em vez de perder tempo negando o que ocorrera. Então, isso que ele está explicando aqui é o que se passou. Se você não viu ainda os outros vídeos, nem leu o livro, eles então estavam ali no posto C, onde tinha muito queijo, e eles e 2 ratinhos iam ali se refastelavam com aquele queijo, comiam à vontade, todo dia eles voltavam ali. Os ratinhos foram percebendo que o queijo acabava, à medida que eles estavam consumindo, estava acabando. E eles não, eles deram por seguro, para sempre, não ia acabar. E quando eles viram, de repente, eles acharam que alguém tinha tirado o queijo dali, por isso eles ficaram muitos dias, até passarem fome, para entender que não, que eles teriam que procurar outro queijo, porque aquele queijo tinha acabado porque eles tinham consumido ele. Ele reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar força e confiança. Ao pensar de onde viera, Hal ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que as frases dele serviriam como uma pista para Ren seguir através do labirinto se escolhesse sair do posto C. Por quê? Porque o amigo dele, companheiro dele, que é o Ren, a ficha não tinha caído ainda para ele. Ele se negava a sair para procurar outro queijo porque ele se achava injustiçado. Ele achava que alguém tinha tirado o queijo dali, ele não... Sabe quando você não aceita o resultado? Então você continua se batendo contra, então você é injustiçado, você é vítima. Então desapareceu o queijo, alguém tem que colocar de volta. Então ele não tinha saído ainda do posto C, pelo menos até enquanto o Hal estava dizendo a ele: vem procurar o queijo comigo. Ele disse: não, eu fico aqui, o queijo vai ter que reaparecer aqui. Hal só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Ren ler o manuscrito na parede e encontrar o caminho. Ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Ou seja, não sei se cabe bem, mas no livro A Universidade do Sucesso de Og Mandino tem uma passagem que é Os Passos para o Sucesso, que tem uma passagem que diz: Deus nos experiencia com pouco para ver o que faríamos com muito. E também a vida, ela não é assim madrasta, ela vai trazendo as coisas devagarinho para ver se a gente entende. Olha, vai mudar, presta atenção nesse detalhe aqui, tá mudando. Presta atenção, você não tá mais aquela mulher carinhosa que você era, aquele marido atencioso que você era. Olha,
presta atenção, pode ser que daqui a pouco mude mais, olha que o mundo tá cheio, aí tem mais um monte de gente aí fora. Então presta atenção nos detalhes, é isso que ele está dizendo aqui. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Hal havia se libertado do passado e estava se adaptando ao futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, a jornada dele terminou rápido e alegremente. Hal encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas, por toda a parte, estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Hal não reconheceu todos os tipos de queijo porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Hal se perguntou se o que via era real ou fruto da imaginação dele. Então avistou os velhos amigos, os dois ratinhos, Sniff e Scurry. Sniff o recebeu inclinando a cabeça em uma saudação e Scurry acenou-lhe com a pata. As gordas e pequenas barrigas deles mostravam que estavam ali já há algum tempo. Ou seja, eles nem tiraram os tênis de corrida, de correr pelo labirinto do pescoço, eles amarraram os tênis, eles iam ali, comiam o queijo, mas eles prestavam atenção, os dois ratinhos estavam prestando atenção que o queijo vinha acabando gradativamente. Assim que acabou, eles não ficaram se sentindo vítimas, eles não ficaram se perguntando, mas quem tirou o meu queijo, quem mexeu no meu queijo, quando é que vão recolocar o meu queijo de volta? Eles saíram, colocaram o tênis de corrida, a roupa de corrida e saíram correndo pelo labirinto. E aqui, como o Hal agora chegou, viu que eles já estavam ali por muito tempo, eles já tinham descoberto, eu acredito que eles nem passaram fome. Hal os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaço de todos os queijos favoritos dele. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando-a à mão para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo. Depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. E olha, ele já está aplicando a lição que ele aprendeu nesse vale para ele. Se a gente levar essa historinha do Spencer Johnson lá para o livro anterior, que eu já fiz a série aqui, que eu já deixo para vocês verem, ele diz que o vale é aquele momento que a gente está na falta e na escassez, em algum dos setores da nossa vida. Então eles estavam na falta e na escassez, o Hal e o Ren, quando eles se viram sem queijo e viram que o queijo não ia reaparecer ali no posto C. Então eles passaram fome. Então o que ele aprendeu com isso? Que quando ele chegou ali no posto C e viu que estava cheio de queijo, eles tiraram a roupa de correr pelo labirinto para procurar queijo e os tênis e jogaram em qualquer lugar e nem prestaram atenção, porque para eles ali tinha acabado a vida, eles iam ficar ali até o final da vida e até queijo para sempre, sem eles ter que mover uma palha. E quando eles viram o queijo, acabou. Então aqui, olha a lição que ele aprendeu, ele tirou os tênis e a roupa de correr e dobrou-as cuidadosamente e colocou à mão, porque aí ele já lembrou, olha, ali no posto C o queijo acabou. Então aqui também pode acontecer que o queijo acabe, então eu vou estar preparado para voltar para o labirinto e procurar outro posto. E aí então ele fez um brinde quando ele se jogou contra os queijos e disse: viva a mudança! Enquanto o Hal saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Ele percebeu que, quando temera a mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então, o que o fez mudar? O medo de morrer de fome? Hal pensou: bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir da sua própria insensatez.
Então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Olha aí, gente, a gente pode voltar de novo lá no livro Picos e Vales, do Spencer Johnson mesmo. Eu acredito que os livros dele, ele traz exatamente a mesma mensagem numa roupagem diferente. E ali, o jovem se viu ali no vale, quando ele tinha aquela correnteza que ele não conseguia, ele teria que atravessar para chegar no pico, e ele não sabia como, e ele estava ali desesperado e começou até a visualizar que ele estava sendo carregado pela correnteza, que ele estava morrendo, que estava acontecendo tudo errado, até que ele despertou e começou a rir da situação. Assim que ele começou a rir, ele começou a visualizar um resultado diferente, satisfatório, e aí ele conseguiu jogar a corda que se enganchou lá num tronco do outro lado e ele atravessou a correnteza e chegou ao pico. Quer dizer, a mesma lição, o mesmo resultado da história ele conta de formas diferentes ali no Picos e Vales e aqui em Quem Mexeu no Meu Queijo. Mas vale a pena ler os dois livros, vale a pena ver aí os vídeos sobre o Picos e Vales, tá bom? Hal soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com os companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à procura do queijo. Hal não se esqueceria disso. Olha, gente, eles não analisavam ou complicavam demais as coisas e eu diria que também não se apegavam demais às coisas. Quando a gente vê que a gente fez tudo que a gente podia e a coisa realmente não é aquela, solta. Solta que aí a vida te mostra, ó, não é esse caminho, vai por ali. Então Hal usou o cérebro maravilhoso dele para fazer o que os duendes fazem melhor do que os ratos: refletir. Ele refletiu sobre os erros que cometeram no passado e os usou para planejar o futuro. Hal sabia que você pode aprender a lidar com as mudanças. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras. Olha, gente, mais uma vez ele está falando de crenças. Crenças são amarras, crenças são âncoras que não nos deixam sair, eles seguram o nosso barco ali e não deixam a gente navegar com a vida. Crenças, ele diz, crenças assustadoras, eu diria crenças limitantes, especialmente aquelas crenças que a gente recebeu e a gente pegou como nossa, é nossa, é nossa, é nossa, e a gente não se abre nem um pouquinho para refletir sobre ela por nós mesmos. Pode notar quando as pequenas mudanças começam por estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Olha ele aqui, gente, dizendo novamente. Presta atenção nos detalhes, presta atenção às grandes mudanças, por exemplo, talvez se fosse uma represa, digamos assim, com milhões de litros d'água, ela começa a vazar um pouquinho, antes de arrebentar e soltar tudo. Então, se a gente prestar atenção, quem sabe ainda dá tempo de consertar ali a barreira e não deixar isso acontecer. Ou se não, se colocar e deixar, se deixar levar pela correnteza, não é? Que fica mais fácil, leva a gente. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hal teve medo de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhora até você mudar. Nada melhora até você mudar. Nada melhora até você abrir mão das suas crenças limitantes.
Nada melhor até você decidir que se você está acreditando tão ferozmente nisso e a sua vida tá dessa situação que não tá legal, e se tem gente dizendo, olha, talvez não seja exatamente assim, então o que custa dar uma olhada? Vai, se não for realmente, volta correndo, não precisa nem ninguém ficar sabendo. O Nightingale, lá no livro dele, O Estranho Segredo, ele diz para fazer os 30 dias e fazer tudo que a gente vai fazer, todas essas mudanças que a gente tem que fazer, que a gente decide fazer de nós, que só se muda de dentro para fora. A nossa realidade a gente só consegue mudá-la se a gente mudar dentro da gente. Então, quis fazer sem contar para ninguém. Então, se dá uma oportunidade, vai lá ver. Se não for verdade, volta e ninguém nem ficou sabendo. Talvez mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião. E que esse queijo é sua recompensa quando você vence seu medo e passa a gostar da aventura. Ou seja, lá também no Picos e Vales, o velho fala pro jovem que ele deve estar, que tem que ser prazeroso, que a travessia do vale tem que ser prazerosa, porque ele diz, o pico é ali onde a gente aproveita a vida, mas o vale é onde a gente aprende a aproveitar o pico. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real. Mas percebeu que a maioria dos medos dele era irracional e o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Ou seja, é óbvio, a gente não vai ser inconsciente, isso é até... a gente não pode chegar na frente de um ninho de serpentes e enfiar a mão dentro, a gente não é doido. Mas a gente sabe que isso não é medo, que isso é precaução, é o que ele está dizendo aqui. Um pouco de medo, precaução, deve ser tomado em consideração. Hal não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrar uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hal se lembrava do que havia aprendido, pensava no amigo Ren. Desejou saber se Ren havia lido algumas das frases que escrevera nas paredes do posto C e em todo o labirinto. Ren havia decidido se libertar e seguir em frente? Tinha entrado no labirinto e descoberto o que podia tornar a vida dele melhor? Hal pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ren. Aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o amigo no caminho de volta ou encontrar o caminho de volta, ele achou que se encontrasse Ren, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável que se encontrava. Mas Hal se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Nem tinha de encontrar o próprio caminho, deixando para trás a comodidade dele e os medos dele. Ou Ren tinha de encontrar o próprio caminho, deixando para trás a comodidade e os medos dele. Ninguém podia fazer aquilo por ele, ou o convencer a fazê-lo. De algum modo, Ren tinha de ver a vantagem da mudança. Interessante isso que ele diz, gente, que não adianta a gente ficar tentando enfiar a goela abaixo de ninguém, cada um capta quando capta. Como o mito da caverna também, a pessoa que saiu e viu que lá fora tinha sombra, era mais do que ficar amarrado ali, tinha luz, era mais do que ficar amarrado ali olhando as sombras, e voltou e tentou contar para as outras pessoas que estavam ali, mas muitos não aceitaram. Então não adianta, cada um acorda na hora que acorda, tem que vir de dentro. Enquanto está satisfatório para a pessoa, às vezes ela não está pensando em mudar, ela não está percebendo que a mudança, que vai chegar um momento que a vida vai empurrá-la e vai obrigá-la a mudar, porque tem que seguir em frente. Hal sabia que deixara uma pista no labirinto e que Ren poderia encontrar o próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N.
Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido e sorriu ao ver o que aprendera. Um manuscrito na parede. A mudança ocorre. Continuam a mexer no queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Ou seja, a gente estava trazendo como exemplo, eu estava pegando o relacionamento, mas, por exemplo, no trabalho, a gente está buscando um trabalho, a gente tem um trabalho, a gente já está ali totalmente relaxado, a gente só está fazendo mesmo o nosso mínimo, a gente não faz nada para mudar, a gente não faz nada para se atualizar naquilo que a gente faz, e hoje tudo se atualiza todo dia. Aí, se a gente ficar ali muito na segurança de que esse queijo não vai acabar, pode ser que um dia a gente perca esse trabalho e a gente nem se atualizou, vai ser mais difícil ainda para conseguir reentrar no mercado. Então aqui, prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança, cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho, ou seja, vai se adaptando, vai se melhorando, como que é, vai se instruindo, vai se atualizando. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Ou seja, se aconteceu, perdeu o emprego, já não fica chorando, não fica se sentindo vítima, eu sou perseguido, é por isso que me mandaram embora. Não, já começa a se atualizar, a se melhorar, fazer o que se requer para conseguir outro. Mudança. Saia do lugar, assim como o queijo. Aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Olha só, tanto tempo no mesmo lugar, ir para um outro local de trabalho, conhecer pessoas diferentes, um outro ambiente, ter um novo desafio, até faz rejuvenescer. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Continuam mexendo no seu queijo, ou seja, a vida continua mudando, não há estaticidade na vida. Hal percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com o rei no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição do queijo dele. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hal ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao redor dele. Ou seja, se a gente vai aí no emprego, a gente está sempre acompanhando como é que está o mercado daquele trabalho, daquele emprego que a gente tem, como é que ele está se desenvolvendo, quais são as novidades ali, o que é que eu posso estar trazendo que vai melhorar ainda mais. E se eu fico sem se acontece alguma coisa, como que eu posso estar preparado para me apresentar nessa empresa que está um pouco mais avançada ainda, uma coisa assim talvez. Enquanto Hal ainda tinha um grande estoque de queijo, então ele frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas. Ele sabia que era mais seguro ter consciência das verdadeiras escolhas dele do que se isolar na zona de conforto. Ou seja, se a gente explora novas áreas, depois a gente pode até escolher, a gente não precisa pular e pegar o primeiro, porque a gente foi surpreendido pela falta de queijo. A gente depois pode até escolher qual posto que a gente vai, qual é aquele que tem o queijo que a gente gosta mais. Hal ouviu o que achou que era o som de passos no labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Ren? Ele estava prestes a dobrar a esquina? Hal fez uma pequena oração e esperou. Como esperara muitas vezes antes, que talvez, finalmente, seu amigo tivesse sido capaz de
sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. Ou seja, que ele tivesse aprendido a fantástica lição de lidar com as mudanças no trabalho e na vida. Ou seja, que ele tivesse aprendido que é a vida, é assim, as leis da natureza são dessa forma, nada é estático, tudo muda, tudo se renova a cada dia. Por quê? Porque tudo passa, porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para nos melhorar. E se fosse estático, como que isso ia acontecer? Então, as mudanças são naturais e se a gente se adapta a elas, se a gente aprende a aceitá-las com alegria, é muito melhor, a gente não sofre. É como se a gente estivesse levando um animalzinho, por exemplo, e de um lugar para o outro tem que ser colocado aqueles animais mais ferozes que eles dão até como que fala? Uma anestesia neles para poder transportá-los de um lugar para o outro e coloca ali dentro de uma jaula pequena antes de abrir, de deixá-los livres. Às vezes eles estão sendo transportados para um labirinto, para um santuário lindo no meio da natureza, muito melhor para eles, com outros da espécie deles, onde eles vão poder viver a vida do sonho deles, e quando eles acordam, eles começam a se debater ali dentro da jaulinha, porque eles não entendem isso, eles não entendem que é uma mudança muito melhor para eles. É a mesma coisa, eu acredito, com a gente. Quando a gente insiste em não se adaptar à mudança, quando a gente vê que o queijo acabou e ao invés da gente já colocar a nossa roupa de corrida e sair para o labirinto para encontrar um outro posto cheio de queijo, a gente insiste em que nós somos vítimas e que alguém tirou o nosso queijo e que a gente não sai dali porque seria injusto conosco, alguém vai ter que recolocar o queijo. Aí quanto mais tempo a gente insiste em pensar dessa forma, mais tempo a gente perde, eu acredito. E a outra lição, eu acredito, é que o Hal mostrou que infelizmente é cada um decidindo por si. Nós somos todos protagonistas da nossa própria peça, que nós contamos com os outros como coadjuvantes, mas ninguém vai ler a nossa fala, ninguém vai falar o nosso texto na peça. Somos nós que devemos interpretar o nosso personagem. E então é isso que eu acredito que o Spencer Johnson tá explicando aqui nessa parábolazinha dele de quem mexeu no meu queijo, tá bom? Que eu tô trazendo para vocês. Então eu fico aqui nesse vídeo e nós volto então com vocês para a gente concluir. Então vamos ver que conclusão ele chegou aqui, as pessoas que estão ouvindo, porque a gente se lembra que foi ali um grupo de pessoas que tinham estudado juntas, que tinham se reencontrado depois de algum tempo e cada uma estava ali no seu momento de mudança, cada uma contando como foi sua vida, e aí alguém começou a contar essa história, dizendo que depois dessa história ele tinha conseguido aproveitar melhor as mudanças. Então vamos ver como é que eles vão concluir o que eles entenderam dessa história, tá bom? Mas isso a gente vê no próximo vídeo e eu espero muito que vocês continuem comigo, que vocês venham para saber também como é que foi que terminou tudo isso, tá bom? Então até o próximo vídeo, muito obrigada, tchau!